tirar as dúvidas de vocês. E por fim, nós temos o nosso momento koinonia, que é aquele momento de tomar um cafezinho, de comer uma bolachinha com patê, um bolinho, naquela sala ali, a gente deixa um lanchinho pronto e dá um abraço no irmão e dizer que bom que você está aqui. E esse momento é muito importante, afinal de contas nós somos corpo. A igreja é o corpo de Cristo, né? E nós somos membros desse corpo, e os membros têm que estar sempre interligados. Amém, irmãos? Amém. Então, queridos, eu queria agradecer a presença de todos hoje aqui e dizer que nós estamos aqui semana inteira. Cultos nós temos na quarta e no domingo. Ontem à noite foi uma noite muito abençoada. Hoje nós temos os semeadores, domingo tem culto. E na próxima quinta não tem semeadores, mas vamos ter a ceia judaica, né? Nós vamos ter uma cerimônia que vai relembrar a última ceia do Senhor. Se fosse vocês não perdiam, vai ser lindo. Já tem uns 40 pessoas inscritas, e aqui não cabe 80. Então é importante que vocês se inscrevam, porque é bem pequeno aqui. E a gente vai ter a cerimônia de lava-pés, a gente vai ter uma mesa aqui ao estilo judaico, com menorá, com ervas amargas, com cordeiro. Então vai ser do jeito que foi a última ceia do Senhor. E vai ser lindo, vai ser um momento que marca a instituição da Eucaristia. Aquela Eucaristia que nós temos todo domingo aqui, foi instituída naquela noite em que Jesus foi traído. Então a gente vai fazer essa representação dessa noite com a ceia judaica, que está todo mundo convidado. Amém, irmãos? Vamos ter também, estou dando os avisos antes, porque no final a gente se despeça um pouco. Nós vamos ter também um seminário de cura interior nos dias 9 e 10 de maio com o reverendo Marcondes. E também já está sendo bem procurado. Se eu fosse vocês, se atentavam. Esse evento tem um custo, um investimento de R$80. Ele começa na sexta-noite e depois é o sábado de manhã e de tarde. O reverendo Marcondes é bastante conhecido, né? Acho que todo mundo aqui conhece. E ele vai trabalhar essa questão de cura interior. Vai ser um evento muito lindo e forte. Eu acho que vale a pena. Vocês que estão com feridas aí do passado e quiserem libertação, cura, vem para esse seminário que vai ser bênção. Amém? Amém. Pastor Luna, meu reitor, meu pastor, vem para cá. Você está aí quietinho aí no canto. Você ouviu aquela frase de que soldado no quartel quer ser visto? Quietinho ali, tá tão... Pastor Luna, ele foi coordenador dos semeadores quando eu era lá da Trindade, né? Ele era meu coordenador lá, meu capelão, na verdade. E hoje estamos trazendo semeadores aqui, né? Estamos iniciando esse projeto. E está sendo bênção, E hoje vai ser realmente uma noite muito especial, porque eu tenho certeza que o convidado da gente vai agradar a todos. Ele já foi meu professor, ele já foi professor de Luna, ele já foi professor de Kátia. Ele é uma pessoa que tem uma estrada muito grande. Ele não é episcopal, ele é batista, mas isso não é um problema nenhum, né? Afinal de contas, somos todos cristãos. Então, queria convidar ele também aqui, pastor Antônio Paixão. Amém, amém, amém. Quinta-feira é dia de... Semeadores! Ih, essa foi para mim, foi para tu, não sei. Quinta-feira é dia de... Semeadores! Amém, amém, amém. E é isso mesmo, né? Esse é um ministério muito importante, porque é um ministério que traz temas que você não vê normalmente nos púlpitos das igrejas. São temas polêmicos, são temas que a igreja precisa conhecer, a igreja precisa tocar, a igreja precisa aprender e se mover nesses temas. Amém? Precisa se defender, inclusive. A igreja precisa se defender de alguns temas que o mundo traz para a gente, que é polêmico, que a gente é envolvido pelo mundo com esses temas e a gente precisa saber como lidar com isso. Isso é muito importante. E mais importante ainda é a gente ter pessoas que se disponibilizam para vir para cá, deixar suas atividades, para trazer esse tema para a gente.
Então isso é muito importante, né? Nós temos aqui Antônio Paixão, que realmente, olha, é uma paixão, vocês vão se apaixonar por ele, né? É um professor e é um amigo, é um pastor, é exemplar. É uma pessoa que eu gosto muito. Estou falando isso de missa de corpo presente não, mas realmente a gente fez curso com ele lá no CETEC, na Trindade, né, no seminário, e é uma pessoa muito especial. Amém? É uma pessoa super especial, é uma pessoa conhecedora do que faz, conhecedora do assunto. Então é muito bom que vocês prestem atenção, é muito bom porque assim, essas pessoas se disponibilizam, como o Marcondes, que já veio, e muitos outros que têm muitas atividades, né? Tem a sua igreja, tem a sua família, tem os seus ministérios, tem as suas aulas que dá, tem os CETEC, tem tudo, e mesmo assim ele se disponibiliza para vir e trazer um assunto muito importante para a gente. Então que a gente coma e beba disso realmente, verdadeiramente, né? E eu quero falar que ele é muito importante na minha vida também, na vida de Kátia, né? Kátia fez psicanálise, né? Baseada exatamente porque ela gostou das aulas, ela se apaixonou pelas aulas e aí ela procurou se aprofundar mais, né? E para mim foi ótimo como pastoreio, né? Porque eu pastoreio muita gente, então assim, aquelas aulas foram importantíssimas, fundamental do que eu preciso fazer, do que eu não posso fazer, do que eu posso fazer. Então assim, foi importante demais para a minha vida. E eu quero apresentar aqui Antônio Paixão. Amém? Uma salva de palmas, amém? Glória a Deus. Agora vamos orar por ele, né? É bom, né? A oração sempre é bom, né? Amém, Jesus. Pai amado, Deus eterno, em nome de Cristo, Senhor, nós te apresentamos aqui nessa noite o teu servo, o teu filho amado. O Senhor o conhece melhor do que a gente. O Senhor o viu nascer. Senhor, o Senhor já acompanhou ele dentro do ventre. Então o Senhor sabe tudo sobre ele. Pai, em nome de Jesus, abençoa o Senhor tremendamente nessa noite. Unge com teu espírito de sabedoria. Derrama nele, Senhor, tudo aquilo que o Senhor, meu Pai, já programou para ele e já preparou para ele. As promessas, Senhor, o dia a dia, Senhor, todas as instruções que o Senhor já trouxe, Senhor, e já colocou nele, através do Espírito Santo. Que ele possa mover nesse Espírito, que ele possa também trazer tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele praticou durante esses anos todos de sua profissão, para que venha enriquecer a nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Aqui ou ali? Fica à vontade. Tanto faz. Muito bem. Deixa eu vir para cá. Que silêncio, hein? Que expectativa, hein? Mas pelo que o Luna e o Silvino falaram aqui, né? Realmente, eu sou quase perfeito. Eu só tenho um problema, sou batista. Para ser perfeito, teria que ser episcopal. Mas, infelizmente, ainda não, né? Quem sabe os planos de Deus, só Ele mesmo sabe, né? A gente não tem a menor ideia. Mas para mim é um prazer, uma alegria, uma felicidade enorme estar aqui, conhecer uma nova paróquia. Algumas pessoas eu já conheço lá do seminário, de outros eventos, algumas coisas assim. Mas a paróquia bem em si eu não conhecia. Então é um prazer enorme estar aqui e conhecer vocês que compõem essa paróquia. Bem pertinho de mim, eu moro aqui em Boa Viagem, então é bem pertinho de lá de casa também. Não sei se o menino já conseguiu, os rapazes da mídia já conseguiu colocar ali. Ó, o nosso tema de hoje é esse aí, né? Vencendo a depressão com Jesus. Vencendo a depressão com Jesus. E é um tema bastante instigador. Instigador porque não sei onde foi que Silvino foi arrumar aquelas perguntas que ele fez. Porque não foi o vizinho que ele mandou para mim, ele não mandou só o tema, não. Se fosse só o tema seria ótimo, seria maravilhoso, seria fantástico. Eu estaria livre para fazer o que eu quisesse da minha vida aqui, né? Aquilo que Jesus colocou no meu coração, seria maravilhoso. Mas ele não, ele disse, olha,
O tema é esse e as perguntas que você vai responder são essa. Aí complicou a situação para o velho pastor aqui. Não foi fácil não, foi preciso queimar as pestanas com certeza absoluta, tá? Mas vamos lá. Vamos começar fazendo uma leitura bíblica que se encontra no livro de Jonas. Jonas, capítulo de número 4. Jonas, capítulo 4. É um livrinho difícil de achar, viu? Porque ele é bem pequenininho. Mas ele fica próximo aí de Obadias e de Miqueias. Entre um e outro, você vai encontrar o livro de Jonas. Se o livro é difícil de encontrar, a história não é difícil da gente lembrar, né? Todo mundo lembra da história de Jonas, sabe exatamente o que foi que ele fez, as etapas, né, de cada um processo dos 4 capítulos do livro de Jonas. E nós vamos trabalhar em cima desse capítulo 4, lá no finalzinho. O texto diz assim: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e em si enfureceu. Ele orou ao Senhor, dizendo o seguinte: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava lá em casa ou na minha terra? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria toda? Jonas então saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade de Nínive, e ali construiu para si um abrigo, uma cabana. Sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, mandou Deus um verme atacar a planta, e ela secou. E ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto de ele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer, e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, ou o certo do errado, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E aí o livro termina com essa pergunta no ar. Ore comigo. Pai amado, Deus bendito, nós estamos buscando a Tua presença mais uma vez. Queremos te agradecer o Teu carinho, o Teu amor para conosco. Queremos te agradecer essa oportunidade ímpar de estar na Tua casa para te louvar, te engrandecer na beleza da Tua santidade, como nós dizemos. E a Tua santidade é tão imensa que a gente não tem como avaliar o que isso significa. Então, diante da nossa humanidade e da Tua santidade, nós te pedimos que Tu possas ter misericórdia de cada um de nós, principalmente de mim, que Tu me uses nessa noite para poder falar da Tua palavra da melhor maneira possível, segundo o Teu Divino Espírito Santo. Que nessa noite não seja ouvida a minha voz, mas a Tua voz, a voz do Teu Divino Espírito Santo, Pai. Pai bendito e Deus eterno, muito obrigado mais uma vez pela honra de ministrar a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. Pode passar o primeiro slide aí, por favor? A primeira pergunta que eu devo responder, e que Silvino me deu para responder, foi exatamente essa daqui.
A depressão é uma doença? Sim, ponto. Não se discute isso. A depressão é sim uma doença com a qual não se deve brincar de jeito nenhum. Não se deve ignorar e não se deve desqualificar a depressão de forma alguma. Porque tem gente que acha que depressão é tolice, é besteira, para não dizer uma outra palavra que eu não quero colocar aqui. Mas às vezes quando alguém diz assim, eu estou deprimido, eu estou com depressão, as pessoas dizem, isso é aquela palavra que você está imaginando aí, que eu não quero colocar aqui. Então, nada disso. Depressão é coisa séria e é seríssima, e eu como psicólogo posso atestar isso de cátedra. A depressão ela traz consequências que podem ser devastadoras na vida de um ser humano, podendo até mesmo ceifar ou levar a vida desse ser humano, se não houver a devida responsabilidade com aquilo que a gente chama de depressão. A depressão, portanto, ela tem um impacto direto em diversos problemas de saúde. Por exemplo, doenças cardiovasculares podem ser defragadas a partir de uma depressão. Distúrbios endócrinos, problemas musculares, ansiedade, fibromialgia, tudo isso pode ser desencadeado a partir de uma depressão. Pasmem vocês, no Brasil, o número de mortes relacionadas à depressão cresceu significativamente nos 16 anos entre 1996 e 2012, aumentou o número de gente que morreu em consequência de doenças a partir de depressão em 705%. Você ouviu? Não, eu não disse errado, não. De 1996 a 2012, o número de mortes relacionadas com a depressão no Brasil aumentou em 705%. Isso não é brincadeira, isso é coisa muito séria. A OMS, por exemplo, hoje, ela estima que o Brasil é o 5º colocado no mundo em termos de países com depressão mais aguda, impactante entre as pessoas. 5º país no mundo em depressão. População brasileira que tem depressão, 5,8%, que dá mais ou menos cerca de 11 milhões de pessoas. É brinquedo? Não. É uma coisa séria, muito séria mesmo. Só agora, por exemplo, em 2024, nós tivemos 472 mil afastamentos do trabalho por conta de depressão e de ansiedade. Gente que entrega licença porque não pode trabalhar por conta da depressão ou da ansiedade. 470 mil afastamentos. Isso significa um prejuízo, um rombo enorme para as empresas e para o país ao mesmo tempo. Recentemente, por exemplo, agora entrando um pouco mais na nossa seara, a Visão Mundial patrocinou uma pesquisa com líderes dos Estados Unidos. Vocês conhecem a Visão Mundial, acho, né? É uma organização cristã, né? Bastante ativa no mundo inteiro, trabalha com crianças, etc. Então, eles patrocinaram uma pesquisa nos Estados Unidos com líderes, pastores evangélicos. Qual foi o resultado dessa pesquisa? O título da pesquisa é O Estado dos Pastores. O Estado dos Pastores. 56% dos pastores estavam com depressão. E 65% dos pastores e líderes estavam se sentindo isolados, sozinhos, no exercício do seu ministério e na própria vida também. 56% significa metade de todos os pastores que existem nos Estados Unidos e líderes estão com um processo depressivo na sua vida. No Brasil, um artigo que diz respeito a... Aliás, o título do artigo é esse aqui: O Caminho Sombrio para o Suicídio de Pastores. O Caminho Sombrio para o Suicídio de Pastores. Isso no Brasil. Esse foi um artigo, uma pesquisa feita no Brasil, com líderes religiosos e pastores. O índice é de 70% dos pastores, eles lutam e lidam com a depressão. E 71% estão se sentindo esgotados.
Eu lembro que na minha infância, pelo menos, era muito difícil você ouvir falar de que um pastor cometeu suicídio, ou de que um crente cometeu suicídio. Era dificílimo a gente ouvir qualquer coisa nesse sentido. Hoje em dia não é tão difícil assim. De vez em quando, aqui, ali e acolá, você tem uma notícia de que alguém da liderança evangélica cometeu suicídio. Enfim, todos esses números nos dizem o quão grave e importante é o problema da depressão. Eu trouxe esses números em primeiro lugar para a gente se situar, para a gente ter uma ideia do que está acontecendo no Brasil e no mundo ao mesmo tempo. Portanto, acredito que nessa sala aqui, todos nós que estamos aqui, conhecemos alguém ou já lidamos com alguém que teve depressão, sim ou não? Sim. A maioria absoluta de nós já teve alguém na sua família que teve depressão, ou já lidou com alguém que teve depressão, ou já trabalhou com alguém que teve depressão, enfim. Mas você sabe do que eu estou falando com certeza absoluta. Pergunta seguinte é: quais são as causas da depressão? Que ela é séria e que ela impacta, a gente sabe. Mas quais são as causas da depressão? Primeira causa, fatores genéticos. Pessoas com histórico familiar que já acusa pessoas que têm depressão dentro da família, tem uma tendência maior de poder ter depressão também. São fatores históricos, genéticos, biológicos que estão influenciando nesse sentido. Porém, não é só fatores genéticos que provocam a depressão, doença. Desequilíbrios químicos, por exemplo, no cérebro, como a regulação inadequada dos neurotransmissores, como neuroadrenalina, serotonina, dopamina. Quando esses neurotransmissores eles se desgovernam dentro da cabecinha da gente, há uma tendência de a gente poder adquirir depressão também. Traumas e estresse. Eventos traumáticos como perdas, divórcios, abusos e etc. também desencadeiam ou podem desencadear depressão também. Além do estresse crônico, né? Quando o indivíduo vive estressado por natureza, ele também tem uma tendência de poder adquirir depressão. Alterações hormonais, como por exemplo, a mulher que está na gravidez, a mulher que está na menopausa, o homem que está na andropausa, a depressão pós-parto. Então são momentos em que os hormônios dentro de nós não estão harmonizados de forma adequada. Isso pode provocar depressão. E doenças crônicas também podem provocar depressão, como por exemplo um câncer, uma doença autoimune. Os indivíduos que têm esse diagnóstico, né, diabetes, por exemplo, também podem, devido à carga emocional que essas doenças trazem, também adquirir ou adicionar a depressão ao seu quadro de saúde também. Está dando para entender direitinho? Então são algumas causas que a gente tem. Passa o slide aí, por favor, meu amado irmão. Segunda pergunta que o Silvino me fez foi exatamente essa. Essa daí é mais complicada do que a primeira, não? Que é depressão. Depressão é uma doença relativamente fácil da gente responder. Sim, não há dúvida a esse respeito. Mas quando ele diz assim, a depressão pode ser uma doença espiritual? Sim ou não? Eu acabei de dar razões às causas da depressão, mas ela pode também ser espiritual? A resposta é sim. A maioria das depressões, elas são de origem orgânica. Disso a gente não tem dúvida nenhuma, ok? A maioria das depressões que existem na face da Terra são de origem orgânica. Aqueles 5 fatores que eu citei agora há pouco aqui para vocês relembrarem, né? Porque deveriam saber disso aí, ou devem saber disso daí. A maioria é de origem orgânica, mas isso não quer dizer que também não exista depressão de origem espiritual. Aqui a gente vai ter que recorrer a um texto bíblico para poder entender o que eu estou dizendo aqui para vocês. Efésios capítulo 6, versículos de 11 e 12. Por favor, abram suas Bíblias para me acompanhar.
sua Bíblia, seu celular, né, onde você carrega a palavra de Deus aí, tá? Efésios 6, versículos 11 e 12 diz assim: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ok? Esse texto é muito forte. Muito forte. Eu vou relê-lo para a gente absorver direitinho. Veja bem. Ele diz assim: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar o quê? Firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal. Então, quando a gente lê esse texto aqui, fica entendido que, mesmo que a gente tenha doenças de origem orgânicas, isso não significa que também a nossa luta não é contra as potestades, os dominadores do mal. A nossa luta também é num nível mais alto do que simplesmente esse plano humano aqui. Destaque para algumas palavras desse texto que eu acabei de ler para vocês. Por exemplo, ele diz assim: vistam-se da armadura de Deus para poder ficar o quê? Firmes. 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 Ou fortalecidos, como existe, diz numa outra tradução. Mas firmes e fortalecidos contra o quê? Aí ele vai dizer: contra as ciladas do inimigo, do diabo. Ok? Entenda que no original grego essa palavra cilada é a palavra método. Se a gente fosse traduzir, lá no original grego é método. Porque ele está dizendo assim: olha, fica esperto. Fica esperto, Silvino. Fique esperto, porque o diabo tem uma metodologia própria de derrubar a gente. Não é simplesmente uma cilada que você se livra dela com uma certa facilidade. Não é simplesmente uma armadilha que você pode detectar anteriormente e se livrar dela. Mas é uma metodologia adequada e individualizada para cada ser humano que ele resolve atacar, em outras palavras. Enfim, aí ele vai dizer lá no final que a nossa luta, e aí a palavra luta também merece destaque, porque a palavra luta é luta de mão, é como se fosse luta de boxe, é como se fosse luta corpo a corpo, a palavra que é usada aqui. A nossa luta é contra forças espirituais que atuam nas regiões celestiais. É contra os dominadores deste mundo de trevas que nós estamos lutando. Então, isso me autoriza a dizer que também pode existir, sim, uma opressão maligna, demoníaca, que vai nos conduzir a um processo depressivo também. Então, a pergunta, a gente não pode responder de forma direta, porque não tem um versículo na Bíblia que diga isso, mas a gente pode, embasado num texto como esse, dizer que sim, uma depressão ela pode ter uma origem espiritual, porque o que está rolando, né, nesse mundo espiritual que a gente não tem acesso, não tem como a gente saber diretamente, pode gerar isso em cada um de nós. Então, dessa maneira fica entendido que a nossa luta, em última análise, não é somente humana, mas ela é também espiritual, contra uma gama de poderes espirituais enorme, gigante, que nos cerca querendo nos derrubar. E a gente precisa estar ligado nisso daí. Segunda coisa, próxima pergunta: descansar no Senhor resolve depressão? Não. Gerou uma... Essa perguntinha fácil que ele faz para mim, tá vendo? Que catálogo tu foi buscar essas perguntas? Descansar no Senhor é o tratamento mais eficaz quando o diagnóstico é depressão? Essa foi a pergunta dele, foi mais extensa, né?
A pergunta dele literalmente foi essa daqui. Descansar no Senhor é o tratamento mais eficaz quando o diagnóstico é depressão? Não, necessariamente não. Veja bem, o descansar no Senhor tem a ver com outro problema que é um problema muito sério na atualidade da gente. Qual é o problema que é muito sério? Não só a ansiedade, mas o estresse que gera ansiedade. Ok? Nós vivemos numa sociedade altamente estressante, onde a correria e o modo de ser, o estilo de vida, competição, é normal, é natural. Nós vivemos competindo com o outro e correndo um com o outro, uns contra os outros, na verdade. Comprei para ler um livro chamado A Sociedade do Cansaço. A Sociedade do Cansaço. Está lá na minha lista, entre os próximos 5 ou 6 que eu tenho para ler em casa. A Sociedade do Cansaço. Para vocês, o meu sermão que mais teve visualização de janeiro para cá foi um sermão intitulado Cansados, Janeiro, 2 pontos. Cansados e sobrecarregados. Foi o sermão que mais as pessoas se identificaram e começaram a assistir. Então, a enormidade de visualização lá. Por quê? Porque no mês de janeiro eu olhei assim e eu ouvi tanta gente me dizer assim: estou cansado. Era janeiro ainda. As crianças estavam todas de férias. Talvez por isso os pais estivessem mais cansados, né? Criança de férias é sinônimo de pai cansado, né, em casa, né? Enfim, mas foi aquilo que mais chamou a atenção das pessoas naquele momento ali. Então entenda bem uma coisa. Nós vivemos nessa sociedade chamada sociedade do cansaço. E aí, o descansar no Senhor é a solução para o cansaço que nós estamos sentindo, mas não necessariamente para a depressão na qual nós podemos estar inseridos. É uma coisa diferente da outra. Para esse problema do cansaço, a gente pode utilizar o texto de Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30, que diz assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Descanso para as suas almas. Então, descansar no Senhor resolve o problema do estresse. Não resolve o problema da depressão. Da depressão, não. Da depressão a gente tem que ter outra estratégia. Tem que ser de outra maneira, tem que ser de outra forma. O que vai resolver o problema da depressão, Silvino? Para ser mais claro para você. Vá comigo agora para Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, versículos de 14 a 18. Veja bem que agora é diferente. O que Jesus falou lá em Mateus serve muito bem para o cansaço, o estresse, corre-corre, o estilo de vida louco, doido que nós vivemos dessa sociedade do cansaço. Mas, Efésios, capítulo 6, versículos de 14 a 18, diz assim: assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões. É o início do primeiro versículo do verso 18. Entendeu? Veja bem, a postura com relação ao estresse é você descansar no Senhor. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Maravilha, legal, tranquilo. Eu tenho que descansar no Senhor. Eu não posso entrar nessa corrida louca, doida que a vida é atualmente. Porém, todavia, contudo, quando se trata de depressão, eu tenho que lutar
lutar contra ela. Eu não posso descansar pensando que a depressão vai passar. Não vai. Não se resolve depressão desse jeito. Tem até um vídeo que circula aí na internet de um rapaz que sofre de depressão, que ele filma quando ele acorda. No momento que ele acorda e diz assim, eu não quero me levantar da cama, mas eu vou levantar de todo jeito. Aí se levanta da cama de todo jeito. Eu não quero tomar café, mas eu vou tomar café de todo jeito. Eu não quero tomar banho, mas eu vou tomar banho de todo jeito. Eu não quero, na verdade, sair de casa, mas eu vou sair de todo jeito. Eu não quero... E ele vai dizendo o que ele não quer fazer. Aí ele pega a bicicleta dele e sai pelo meio do caminho. Eu não quero fazer esse caminho, mas eu vou fazer esse caminho. E assim ele sai até chegar no trabalho. Eu não quero trabalhar, mas eu vou trabalhar. Porque a depressão é uma luta. Entendeu? É uma luta. Se é uma luta, a gente não pode descansar. A gente tem que lutar. E para lutar, a gente tem que estar bem preparado. E a gente está bem preparado quando a gente veste essa armadura de Deus. Davi, ele dispensou a armadura de Saul quando ele foi lutar contra o gigante Golias. Ele dispensou. Mas a gente não pode dispensar essa armadura de forma nenhuma que Efésios nos traz e nos relata aqui. Essa armadura é bem específica. Exemplo, ele diz assim, você deve usar o cinto da verdade. Ou seja, a primeira arma que você pode utilizar contra a depressão é a verdade. Lembra que o texto diz, conhecereis a verdade vos libertará. Quanto mais nós conhecemos os nossos inimigos, mais chance nós temos de derrotá-los. Mais chance nós temos de vencê-los. Portanto, tudo começa com a aquisição desse cinto da verdade. Mas ele diz também assim, a gente precisa da couraça da justiça. Ou seja, ele vai aprofundando, dizendo mais assim, a gente precisa também da prontidão do evangelho. Ou seja, a gente precisa estar pronto para entender o que é o evangelho, o que ele pode fazer pela vida da gente, de que maneira ele atua na nossa vida, como é que a gente pode calçar esse evangelho para estar pronto para qualquer coisa. Evangelho da paz, inclusive, tá? Ele diz também que a gente precisa usar o escudo da fé. Da fé. A fé também é mais do que importante nessa hora, porque ela vai nos defender das setas inflamadas do inimigo. Lembre que nós estamos trabalhando nas regiões celestiais contra principados e potestades que estão no ar. E ele termina dizendo que nós precisamos usar o capacete da salvação, ou seja, não tirar da cabeça que nós somos salvos em Cristo Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo. E também a gente precisa da espada do Espírito, que é justamente a palavra de Deus. É com essa palavra que a gente vence a depressão. É lutando contra a depressão com essas armas que nós conseguimos derrotá-la. Se não for assim, a gente não consegue derrotá-la de jeito nenhum. Muito bem. Próxima pergunta. O que a Bíblia nos ensina sobre isso? E aí é onde nós vamos entrar no texto que nós lemos lá no início. Porque eu fiz questão de realmente responder as perguntas de Silvino. Eu acho muito chato quando você faz um convite, que você propõe um tema, que propõe uma determinada situação, e o pregador vem, o palestrante vem, e ele não responde aquilo que era a proposta. Então a gente precisa primeiro responder realmente as propostas que foram levantadas aqui. Se essas perguntas foram levantadas, é porque havia dúvidas sobre elas. Isso gerou uma expectativa da resposta dessas questões. Então, primeiro eu fiz questão de realmente responder todas as questões que foram propostas. Agora, a pergunta que ele fazia por último era mais fácil, que dá para a gente, aqui usar uma certa liberdade. E a pergunta foi essa: o que a Bíblia nos ensina sobre isso? Para responder essa questão, eu fiz questão de não utilizar
aquele que é o texto mais conhecido quando qualquer pregador, qualquer palestrante vai falar sobre depressão. Que texto é esse? A história de quem? Pode dizer com força. A história de Elias, né? Toda vez que alguém vai falar sobre depressão, não tem jeito. Para no contexto de Elias, que Elias derrotou os profetas de Baal, os 400, não sei o que, fez não sei o que mais lá, depois ficou com medo, depois pegou a estrada, vazou, né? Como diz aqui o nordestino, vazou, deu fora, ficou com medo, se meteu dentro de uma caverna, não queria sair da caverna. Então, e realmente esse texto, ele traz todos os ingredientes de depressão, de alguém com depressão. Mas está tão batido isso, tão batido, que eu disse, não é possível que não tenha uma outra pessoa na Bíblia que não se encaixe nesse processo, ou um texto que não se enquadre nesse processo de depressão também. Foi aí onde nós fomos iluminados por Deus para falar justamente desse capítulo 4 do livro de Jonas. Por quê? Porque ele traduz para a gente as principais ou algumas das principais características de quem é depressivo. Só que a gente não percebe isso, ou quem não tem o conhecimento da psicologia não percebe isso quando faz essa leitura. Então nós vamos destrinchar em 7 características de alguém depressivo. Pode ser que você que esteja aqui nessa noite, talvez esteja pensando, talvez, quem sabe eu estou na depressão. Olha só, está na depressão é uma coisa, tá triste um dia ou outro é outra coisa diferente. Isso não é depressão, ok? Todos nós podemos estar mais ou menos tristes, entristecidos, aborrecidos com alguma coisa e não significa que nós estamos em depressão. Então por isso nós vamos falar dessas características de alguém que está em depressão, de alguém que é depressivo, com base nesse capítulo 4 do livro de Jonas. Enquanto eu lia, vocês conseguiram identificar alguma coisa que tem a ver com depressão aí? Vontade de morrer. A vontade de morrer é bem claro, né? Vamos lá. E aí o próprio questionamento de Deus, por que essa tristeza toda? Vamos lá. Capítulo 4, versículo 1. O que diz ele? Diz assim: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e se enfureceu. Jonas ficou profundamente o quê? Descontente ou desgostoso, como tem algumas outras traduções, ou como tem outras traduções, ele ficou profundamente abatido e se enfureceu. A primeira e mais marcante característica da depressão, veja bem, nós psicólogos temos um livro chamado DSMT, eu acho que é alguma coisa assim, que é justamente o livro que descreve toda e qualquer doença psicológica que existe na face da Terra. Então, quando a gente lê depressão lá, a primeira coisa que a gente entende é que o que é depressão? Depressão é uma desregularização do humor, uma desregularização do humor, ou seja, é um humor que ele é inconstante, ok? O que é que diz o texto aqui? Que Jonas ficou o quê? Profundamente abatido ou descontente. Mas o fato dele ficar desgostoso, abatido, não impede ele de ficar também, qual é outra palavrinha aí? Furioso, irado. Você percebe como tem uma nuance de humor aqui? Se eu estou abatido, normalmente eu não estou irado, tô? Se eu estou irado, normalmente eu não estou abatido, né? Quando eu estou irado, eu estou querendo matar alguém, pulando no pescoço de alguém, dar um soco em alguém, enfim, fazer alguma coisa com alguém, porque despertou ira, raiva dentro de mim. Mas ao mesmo tempo eu estou abatido. Percebe o humor irregular que está estabelecido aqui, nesse instante? Exatamente isso que acontece. Então, primeira coisa, essa desregulação do humor. Um humor que pode ser um humor triste, vazio, e um humor que pode ser também altamente irritável. Irritável. Preste bem atenção, você que tem filhos, tá? Porque o diagnóstico da depressão, ele normalmente é dado entre 6 e 18 anos de idade.
quando essa depressão ela já está bem estabelecida dentro da família por alguma daquelas razões lá. Então você pode observar essa irregularidade do humor, ok? Mas aí, esse humor que pode ser uma forma que tem a ver com a bipolaridade, não? Não necessariamente, porque existe os sintomas eles podem se encaixar em várias outras doenças psicológicas. É claro que quando a gente lembra disso, a gente pensa logo no bipolar, né? Mas existe uma diferença. Por exemplo, para você atestar que esse indivíduo está numa depressão crônica, de verdade, ele tem que passar pelo menos por esses episódios 3 vezes na semana. Pelo menos 3 vezes na semana. Se for uma depressão persistente, você tem que pelo menos observar isso. Se for criança, 1 ano. Se for adulto, 2 anos. Para poder fechar um diagnóstico nesse sentido, entendeu? Então, normalmente a gente pensa muito em bipolar, mas não se trata mesmo de bipolar não. Porque existe uma série de transtornos que são chamados de transtornos de humor. Não só a bipolaridade, mas a depressão também é um transtorno de humor. E dentro da depressão, transtorno de humor, você vai ter várias classificações diferentes de tipos de depressão. A crônica, a persistente, a maior, que muitas vezes é aquela que dá e você passa um tempão dentro dela, entendeu? Enfim, voltando. Vamos para o caso de Jonas, mais uma vez, né? No capítulo 4, versículo 2, o que é que a gente lê aí no capítulo 4, versículo 2? O versículo 2 começa dizendo que ele orou ao Senhor, né? E ele disse assim ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ele estava na minha casa? Foi por isso que eu me apressei a fugir para Tarsis. Aí vem a explicação. Ele diz: eu sabia que tu és o quê? Deus misericordioso e compassivo. Você é muito paciente, ou então em algumas traduções assim, você é muito lento para se irar. E ele diz assim ainda: você é muito amoroso, muito cheio de amor, que promete castigar as pessoas, mas não castiga no final das contas. Então eu não gosto disso. Eu acho que é preciso haver alguns conceitos na sua personalidade, porque você não deveria perdoar como você perdoa. É mais ou menos isso, né? A gente prolongando o diálogo, né? Daria mais ou menos nessa circunstância que eu estou colocando aqui para vocês nesse instante. O que é que isso significa? Isso significa que Jonas, na verdade, se aborrece com a visão positiva da vida que o outro tem. Entendeu? Como é que você pode se aborrecer porque o outro é compassivo e misericordioso? Como é que você pode se aborrecer porque o outro, na verdade, é paciente e não se ira com facilidade? Como é que você pode se aborrecer porque o outro é cheio de amor? Como é que você pode se aborrecer com alguém que diz assim: eu vou fazer um mal a você, mas não vou fazer mais? Não quero fazer mais. Principalmente quando você se arrepende, que não foi o caso aqui, né? Especificamente. Então você percebe que ele tem um certo aborrecimento com a visão positiva que o outro tem da vida. E com o depressivo não é assim? Exatamente assim. O que é ruim para um depressivo? É o outro achar que a vida é bela, que a vida é linda, que a vida é maravilhosa, que a vida é fantástica, que existe espaço para você ser feliz. Isso vai aborrecer o depressivo, porque ele não tem essa visão positiva da vida, ele tem uma visão negativista da vida. Entende? Para frente. Versículo 3, o que é que diz o versículo 3? O versículo 3 diz assim: agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Ou seja, várias vezes, ou mais de uma vez nesse capítulo 4, Jonas vai dizer que prefere morrer do que viver. Prefere morrer do que viver. Ou seja, no depressivo existe sim um desejo contínuo de morte, ou um pensamento contínuo de morte.
Entendeu? E é por isso que a depressão é extremamente perigosa. Muito perigosa. E aí é um diferencial da bipolaridade, por exemplo. Na bipolaridade você um dia está extremamente feliz, em relação, lá em cima, contente, a vida é bela, o mundo é maravilhoso, você é capaz de fazer qualquer coisa, você é fantástico, assim, assim, assado. No outro dia você está no fundo do poço, nem consegue levantar da cama, o mundo é totalmente cinzento, é horrível. E o bipolar, na verdade, ele comete suicídio não quando ele está aqui embaixo, mas quando ele está aqui em cima. O depressivo não, é o contrário. Ele vai tentar cometer o suicídio quando ele está lá embaixo. Muito lá embaixo. Ok? Enfim, Jonas aqui ele também apresenta esse desejo contínuo de morte. A ideia de que não há razão para existir. Quando alguém diz assim, para mim é melhor morrer do que viver. O que ele está dizendo com isso? Eu não vejo sentido para a vida. A minha vida está sem sentido algum. Para frente. Capítulo 4, versículo 5. Versículo 5 diz assim: Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade, e ali construiu para si um abrigo. Sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Muito bem. Jonas conversa com Deus. Depois que ele conversa com Deus, faz essa oração, ele sai, procura o lado leste da cidade, constrói um abrigo, uma cabaninha, vai ficar lá em cima, olhando para a cidade que está embaixo. Passa aí o slide, eu acho que tem mais ou menos uma imagem que mostra isso aí. Isso, exatamente. O que é que Jonas foi fazer naquele alto da montanha, naquela cabaninha, vigiando a cidade lá sozinho, para ver o que aconteceria? Vocês acham que ele esperava que aconteceria o bom ou o ruim com aquela cidade? Ele ainda tinha uma certa esperança de que Deus terminaria castigando os ninivitas. E aí é por isso que ele vai fazer isso. Se ele tivesse certeza de que Deus já perdoou, ele ia vigiar o quê? Ele ia ficar olhando o quê? Ele ia ficar prestando atenção no quê? Em nada, não tinha o que ver, ele já perdoou, vamos embora para casa, cuidar da minha vida. Né? Quando Deus me chamar novamente para ser profeta e falar alguma coisa, eu vou e falo novamente. Mas o fato dele construir uma cabana lá em cima, significa que ele estava ainda com uma certa esperança de que o mal aconteceria, de que o povo seria castigado. Ou seja, Jonas ele busca isolar-se ao construir a cabaninha dele lá em cima e ficar lá em cima olhando para a cidade que estava lá embaixo. O depressivo também ele busca o quê? O isolamento. Ficar quieto. Tem gente que quando está numa crise realmente muito braba de depressão, nem suportar acender a luz do quarto ele suporta. Ele quer ficar no escuro, totalmente no escuro, porque ele não quer enxergar nada, absolutamente nada. Jonas, portanto, ele busca isolar-se, ele constrói essa cabana para si ali. Capítulo 4, versículo 5 ainda, a gente vai encontrar outra característica. Jonas, ele torna-se um espectador da vida. Ele espera o pior. Quando ele vai lá para cima, ele não busca apenas isolar-se, ficar distante do mundo, vigiar a cidade, mas ele se torna um espectador da vida. Quem está com depressão também é assim. É um indivíduo que age como se fosse um mero espectador da vida. E mais nada além disso. Porque dessa vida ele não está esperando mais nada. Ele fica sentado à beira do caminho, como a gente canta na música, né? Fica ali sentado à beira do caminho esperando ver o que é que vai acontecer, a vida passar ou a morte chegar. Só isso e nada mais. E outra coisa que também é bem característica de quem está no processo depressivo é o texto que está no versículo 8. Quando a gente lê assim, que ao nascer do sol,
Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer novamente. Ou seja, Jonas ele se torna hipersensível. Hipersensível. Veja bem, foi uma pedra que caiu na cabeça de Jonas? Que ele desejou morrer? Não. Deus mandou um vento que veio do Oriente, um vento oriental. E esse vento trouxe o calor do sol sobre a cabeça dele. Mas ele estava tão sensível, que só isso, ou o fato da plantinha também ter morrido, já faz o homem desmoronar. Ele quase que desmaia, diz o texto bíblico. E além de quase desmaiar, ele diz, eu quero morrer. Eu quero morrer porque o sol bateu na minha cabeça. Bom, o sol já tinha batido na cabeça de Jonas 300 mil vezes ali naquela região? Claro que sim. Ele não estava acostumado com o calor daquela região, não? Claro que sim, como todo. Então, mas um simples vento, o cara está tão sensível que já faz com que ele se quebre, desmorone ali naquele momento. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Ou seja, a pessoa que tem depressão também ela se torna hipersensível, de uma sensibilidade enorme. Enfim, estas são algumas características bem similares a um processo depressivo que a gente tem. Por exemplo, irritabilidade crônica, humor zangado. Jonas é zangado ou não? Deus faz as perguntas para ele e ele diz, sim, é isso mesmo. E zangado porque ele queria pregar em Nínive? Não queria pregar de jeito nenhum. Então a zanga toda dele vai em cima disso daí. Então ele tem um humor zangado, um humor deprimido na maior parte do tempo. Ele tem frequentes explosões de raiva. Ele tem uma baixa tolerância. Ele sente-se vazio, triste, sem esperança. Ausência de prazer, de alegria, de felicidade nas atividades que pratica, que realiza. A insônia ou a hipersonia, ou seja, ou não dorme ou dorme demais, é outra característica. A fadiga, a perda de energia, tudo isso são características de alguém que está em depressão. O sentimento de inutilidade, sentimento de culpa, incapacidade de se concentrar e de tomar decisões, são características de alguém que está numa depressão. E por último, o pensamento recorrente de morte, que é o mais evidente que a gente tem aqui, né? Das vezes que ele deseja a morte dele também. Entenderam, meus irmãos queridos? Isso é depressão. Razões, causas, consequências, isso é depressão. Então, não desqualifique nunca alguém que está em depressão. Porque essa pessoa precisa de muito apoio. Apoio medicamentoso, diga-se de passagem, viu? Remédio não é inimigo, remédio é amigo. Eu lembro que quando minha mãe era viva, que ela tinha que tomar não sei quantos remédios, e ela vivia reclamando dos remédios de manhã cedo, que eu tenho que tomar mais remédio, e eu ficava controlando para dar remédio para ela, né? Para ela não deixar de tomar. Eu dizia para ela assim, mãe, o problema é quando não tem remédio. Mas tendo remédio para a gente tomar, a gente tem que tomar contente, feliz e satisfeito. Mas tem um problema segundo, é que se alguém chega para vocês assim, você tem um problema de fígado, precisa tomar remédio para sempre, para curar o seu fígado aí. Ou então você tem hipertensão, tem que tomar um remédio para sempre, para baixar a sua pressão. Você toma numa boa, tranquilo, sem problema nenhum. Você tem problema no coração, vai tomar um remédio que regule a frequência cardíaca, você toma tranquilo. Agora diga assim, você está depressivo, você tem que tomar remédio. Eu não quero tomar remédio não, porque eu vou ficar dependente. É a primeira coisa que diz é isso. Ou eu devo dizer assim, a primeira leseira que diz é essa.
Se fosse pro fígado, pro baço, pro rins, pro coração, você não tomava? Por que quando é pelo aparelho psíquico a gente tem essa resistência enorme de tomar? Porque existe, parece uma sombra, né? De que vai ficar dependente pro resto da vida. Não é isso. O remédio, na verdade, ele serve de apoio para você até um determinado momento. Depois você vai prosseguir sua vida sem ele. Vai haver um desmame normal, tranquilo. E você vai precisar, não vai precisar tomar aquilo para a vida inteira, possivelmente. E se precisasse, qual o problema? É para a tua saúde mental. Entende o que eu estou dizendo? A gente precisa desmistificar essa situação do remédio. Então, alguém que está com depressão, ele precisa sim de apoio medicamentoso, inicialmente, para que possa se reequilibrar, para que aqueles neurotransmissores eles possam se equilibrar, neuroadrenalina, serotonina, dopamina, as minas todas que existem na cabeça da gente, né? Todas as minas que a cabeça está na cabecinha da gente, precisa se equilibrar. Entenda que, por exemplo, a sua mente, em termos de depressão e ansiedade, é como se fosse uma régua, onde você tem no extremo a depressão, no outro extremo você tem a ansiedade, ok? O remédio que você toma para ansiedade, você toma para depressão. Ah, serve para tudo? É? Não. Serve para equilibrar, para trazer para o meio essa paleta que está tendendo mais para um lado ou tendendo mais para o outro. Só isso, nada mais. Resolvido isso, equilibrou, vai haver o desmame para que você fique tranquilo. Por quê? Porque de alguma forma você gastou mais uma coisa do que outra. Quem tem a síndrome de Parkinson, por exemplo, gastou toda a dopamina que tinha dentro da cabeça. Agora precisa repor isso através de medicamentos e outras coisas mais. Mas não é coisa do outro mundo. Eu tenho Parkinson. Não é coisa do outro mundo. É tranquilo. Você tem que, na verdade, saber como conduzir isso, trabalhar isso. Vou dizer que eu gostei de ter esse diagnóstico? Claro que não. É uma doença autoimune. Não tem cura. Mas tem tratamento. Mas tem ponto de equilíbrio. Ou a gente trabalha essas questões de uma forma amadurecida, ou a gente vai terminar entrando no fundo do poço. E aí não dá. Não resolve de jeito nenhum. Ok? Tá entendido isso daí direitinho? Vocês sabem como foi que eu descobri que eu tinha Parkinson? Não. Foi num final de semana fantástico. Fantástico é a ironia, né? Na sexta-feira meu irmão morreu de Covid. No sábado eu estava enterrando meu irmão. No domingo de manhã eu estava com a minha esposa no hospital, na urgência com suspeita de Covid. Mandaram ela para casa, isole ela e deixa ela lá, porque aqui no hospital não é melhor não ficar. Está no processo de pandemia. Eu lembro dela chegar do hospital, ter ido para dentro do quarto. Resolvemos que ela ficaria dentro do quarto, a gente ficaria no resto da casa. E eu botava a cadeira na porta do quarto, ficava olhando e observando para ver se ela estava bem ou se ia faltar ar. E assim foi. Na segunda-feira eu fui para um neurologista porque estava marcado. Foi nessa segunda-feira que eu descobri que tinha a síndrome de Parkinson. Sexta meu irmão morre. Sábado é meu aniversário. E eu enterro ele no dia do meu aniversário. Domingo estou com a minha esposa suspeita de Covid, poderia também ter morrido. E na segunda eu descobri que estou com Parkinson. Grande final de semana, né? Já desconfiava. Desconfiava porque eu estava com um certo tremor no braço direito, né? E daí? Eu nunca mais vou comemorar o meu aniversário porque meu irmão morreu e eu enterrei ele no mesmo dia do meu aniversário? Não. Eu tenho que separar as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Mas vem as perguntas na cabeça da gente, né? Onde é que estava Deus nesse processo?
15 dias depois, andando pela praia de Boa Viagem, para lá e para cá, fazendo minha caminhada, surgiu um pensamento que veio na minha mente assim: Deus já sabia desse final de semana muito antes de você. E Ele sofreu por esse final de semana muito mais do que você. Porque Ele já sabia o que ia acontecer. Mas isso não impediu de eu passar por esse final de semana. Podia ter entrado na depressão. Não faltava motivo, né? Mas não é esse o caso. O caso que a gente precisa, o quê? Está alicerçado na palavra. Aí eu quero concluir exatamente com 2 textos bíblicos. Quais são os 2 textos bíblicos que eu digo que é a solução para o problema da depressão? Salmo 42, versículo 5, que está lá na fichinha que você me mandou. Salmo 42, versículo 5 e versículo 8. O versículo 5 diz assim: por que está assim tão abatida a minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, e Ele é o meu Salvador. Amém, meu irmão? Amém. Isso é um diálogo de uma luta interna do salmista, dele com ele mesmo. E ele, nessa luta interna, ele diz: por que você está abatida, minha alma? É ele falando com ele mesmo. É ele falando com a alma dele. Por que você está tão abatida, minha alma? Por que você se perturba tanto dentro de mim? Abatimento aqui é tristeza profunda lá no hebraico. E perturbada é tumultuada. É com um barulho grande demais. O que ele está dizendo assim: por que você está tão triste nessa desregulação do seu humor? E por que você está tão tumultuada, como se tivesse um batuque dentro de você ao mesmo tempo? Ele faz a pergunta e ele mesmo responde, dizendo assim: ponha a sua esperança em Deus. Ponha a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei, porque Ele é o meu Salvador. E aí ele conclui no versículo 8 dizendo assim: conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia, e de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Ao Deus que me dá vida. Estou lendo na versão da NVI, certo? Ele diz assim: olha, que Deus de dia me dê o seu amor, que Deus de noite me dê a sua canção, que Ele me dê de dia o seu amor para me proteger, para me guardar, que Ele me dê de noite a sua canção, para que eu possa dormir tranquilo, em paz. Por quê? Porque esse Deus é o Deus que me dá o quê? Vida. Quem está em depressão não tem vida. Está longe de querer viver. E o segundo texto, aí a gente volta para Efésios capítulo 6, versículo 13, que diz assim: por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Inabaláveis. Quer vencer a depressão? Vista-se com a armadura de Deus. Porque depois de vocês terem vencido tudo, vocês se tornam inabaláveis. Nada, absolutamente nada vai abalar você. Entendeu, meu amado? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Da próxima vez, mande pergunta mais fácil. Gente, como foi prometido... Da próxima vez, se houver uma próxima vez, tem perguntas mais fáceis. Como foi prometido, a gente tem um tempinho para tirar dúvidas. Se vocês tiveram alguma dúvida ou tem alguma dúvida, levanta a mão como o Eloy fez ali e já pergunta. Ali atrás, primeiro Eloy, depois Alexandre e Ricardo.
Boa noite. Boa noite, querido. Eu sou estudante de psicologia e quero deixar bem claro que faltei uma aula de humanismo para estar aqui. Eu sabia que seria uma ótima aula também. Agradeço. Saí extremamente satisfeito. Eu tenho um transtorno depressivo maior já há 21 anos. Então, ao longo desses 21 anos, muito do que o senhor falou aí, eu me qualifico e me enxergo todos os dias. Né? Evidentemente que a armadura tem que estar sendo sempre remanejada, polida, é isso mesmo, é fazendo aquilo que a gente não quer fazer, mas tem que fazer. É o treino em dia, medicamento em dia, o acompanhamento em dia também. E esse tema especialmente, além do transtorno, me chamou a atenção porque foi um tema que há muito tempo foi muito mal abordado, vou usar dessa forma, até mesmo dentro da igreja. Não é muito distante quando eu ouvia que depressão era, por exemplo, falta de Deus ou alguma coisa do tipo. Isso. E ainda bem que tem se tornado mais humano isso, tem se humanizado mais esse cuidado dentro da igreja. E a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: como lidar com os entes queridos que porventura venham a perder seus entes queridos para a depressão, que é uma doença que mata uma pessoa a cada 40 segundos no mundo, né? E a cada 12 segundos alguém tenta, e esses dados são de 2019, nem tinha pandemia, nem tinha pandemia ainda. Mas como a gente acolher de forma correta familiares que perderam seus entes queridos para essa doença que, se não me engano, o senhor pode ter mais dados do que eu, hoje já é só no Brasil a segunda causa de morte, né, perdendo apenas para o câncer em termos de causas naturais, né? Isso. Mas como é que a gente alcança de forma assertiva os familiares das pessoas que venham a perder alguém para o suicídio? É muito complicado porque quando você fala de suicídio, parece que existe um estigma muito grande em relação aos parentes que ficam, né? Os parentes que sobrevivem, né? Sobreviver a um suicídio na família é uma coisa muito difícil, muito complicada, que exige uma determinação e uma visão muito clara do que é a vida. Porque, de certa maneira, para a família é como se fosse um insucesso, né? Na verdade, você não conseguiu onde eu estava, onde eu consegui. É meio que o filme, o seriado Adolescência, né? Que está aí também para alertar com relação aos nossos filhos. Mas eu diria que a gente precisa de tratar essas pessoas que passam por esse trauma com aquilo que eu chamo de a lição do motorista de táxi. Essa eu não aprendi na faculdade. Eu aprendi quando eu peguei um táxi de Campo Grande para Joana Bezerra, e o motorista de táxi, nesse espaço de 10 minutos, me contou praticamente a vida dele toda. E na minha cabeça de psicólogo, eu comecei a transformar aquilo que ele estava dizendo em princípio, né? Ele disse que era casado, se apaixonou por uma moça e perdidamente, né, por essa moça, e resolveu deixar o casamento dele e ficar com essa moça. Só que a família da moça não concordou com isso. E pegou essa moça e deu sumiço nela no bom sentido, né? Não mataram a moça, não, né? Deram sumiço nela de um jeito que ele não conseguiu, de forma alguma, identificar onde é que ela estava. E depois de meses e meses e meses tentando e não conseguindo, ele terminou desistindo, deixando, e inclusive voltou para a família. Graças a Deus. Mas, eu disse, tá, o que foi que te ajudou nesse processo? Ele disse o tempo, porque o tempo foi passando e eu não conseguia encontrá-la de jeito nenhum. Então, aquilo gerou um processo de desistência dentro de mim. A distância, porque eu não consegui localizar onde ela estava de forma nenhuma. Então, por mais que eu procurasse, inclusive fui por alguns interiores onde ela tinha parente, mas não consegui. E meu irmão, porque eu entrei num processo de depressão muito grande, e meu irmão ia lá em casa e dizia assim para mim, vamos embora, vamos assistir um jogo, vamos fazer não sei o que, vamos para uma praia, vamos para um cinema, vamos não sei o que. E o irmão começou a tirar ele de casa forçosamente para poder tocar a vida dele.
Foi aí que eu aprendi. Só tem 3 coisas que curam trauma: tempo, distância, mudança de foco. O tempo é um monstro que engole tudo, tudo de bom e tudo de ruim, mas ele engole. O tempo, ele engole tudo. A distância é como se quando você pega uma pedra e joga dentro de um lago. Aí acontece daí ter aquele impacto ali e depois os círculos vão se diluindo, né? Aqueles círculos vão se distanciando. A distância do fato vai ajudar essa família, essas pessoas, porque o tempo vai passar, o distanciamento do fato vai acontecer e a mudança de foco. Ou seja, você tirar o foco daquilo que é o trauma que você viveu. E um suicídio é um trauma muito grande. Então você tem que trabalhar essas 3 coisas junto com essa família: tempo, distância, mudança de foco. Isso vai ajudar um pouco. Estou dizendo que vai resolver de imediato, mas vai pelo menos ajudar um pouco a esses familiares, essas pessoas. Boa noite. Existe um preconceito, de um modo geral, das pessoas que estão com depressão de procurar um psicólogo ou um psiquiatra. E quando a gente percebe que a pessoa está com depressão, a gente tenta ajudar ela e levar para ela. Tentar convencer ela de procurar esse especialista. Como a gente faz para convencer essas pessoas, de um modo geral? Vê bem, não tem uma resposta para isso. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Não existe uma fórmula mágica de forma nenhuma que eu digo para você assim: faça isso que ele vai terminar lá e gostando do psicólogo. Não. Ou do psiquiatra. Circunstancialmente, você precisa tentar entrar num processo de convencimento dessa pessoa. Agora há pouco, minha filha entrou num processo de depressão. Porque terminou um relacionamento e aí realmente teve esse relacionamento que alguns já findaram, né? Mas esse que findou realmente a impactou muito, de verdade, porque ela tinha uma expectativa, um processo de esperança muito grande desse rapaz e não se concretizou, certo? Então foi o que eu fiz. Tentei convencê-la e trabalhá-la diante de algumas coisas que ela precisava ouvir, que ela precisava entender. E às vezes, aí eu estava dizendo para ela o seguinte: olha, eu não estou aqui no papel de pai, o papel de pai é um. Eu não estou aqui no papel de pastor, não é esse meu papel. Eu não estou aqui no papel de amigo, não é esse meu papel. Mas o que eu vou dizer para você, e eu tinha feito uma listinha de coisas, é como psicólogo que eu estou dizendo isso para você. É a função de psicólogo que está aqui estabelecida nesse instante, que vai dizer para você o que você precisa ouvir. Uma das coisas é que ela era extremamente resistente a remédio, mas eu sabia que ela precisava tomar um remédio. Mas ela é naturalista, né? Esse negócio de ser... Não chega a ser vegano, não, que é o mais radical, né? Mas ela é bem naturalista. Então, tomar remédio é um horror para esse pessoal. Aí eu tinha que ser duro com ela nesse sentido, e dizer assim: olha, ou você toma ou você toma. Tanto é que, na verdade, ela chama o remédio de meu malvado favorito, que não é favorito, né? Eu digo que se ele é malvado ou não é, eu não sei, mas eu só sei de uma coisa: você precisa desse malvado favorito, viu? Precisa bastante dele, com certeza absoluta. Então, não tem uma regra que eu possa te dizer, mas assim, depende muito. Se você conseguir levar essa pessoa uma vez no psicólogo, se o psicólogo for um cara de sensibilidade, ele vai conseguir que a pessoa fique. Porque eu já tive, por exemplo, um adolescente que chegou no meu consultório que não queria nem sair do carro do pai. Aí eu olhei para o pai e disse assim: você permite que eu vá lá no carro? Aí eu fui no carro. Cheguei no carro e disse para ele assim: olha, já que tu estás aqui, eu estou aqui, teu pai estão lá dentro, pelo menos vamos lá para dentro,
porque vai ficar aqui. Não estou dizendo que você vai ficar comigo não, porque isso depende de você, não depende de mim. Então, mas vamos lá. Passou um ano comigo. Entendeu? Enfim. E também tem uma coisa, né? Papai do céu, né? Oração, oração, oração e oração. Se tem uma profissão, você está fazendo psicologia, né? Se tem uma profissão que a gente não pode se preparar para atender o cliente, é a nossa. Qualquer profissão você pode se preparar. Você pode se preparar para uma venda. Você estuda quem é o camarada que você vai vender, do que a gente vai vender. Você se prepara para construir um prédio. Agora, você se prepara aonde? Se você não sabe nem o que o cara vai trazer para você na sessão. Você não tem onde se preparar. Você precisa estar preparado. É diferente. Aí você precisa ler 300 mil livros. Você precisa assistir 300 mil filmes. Você precisa, entendeu, participar de não sei quantos mil cursos. E tudo que você colocar dentro da sua cabeça é o seu preparo. Entendeu? É isso que faz um psicólogo. É ele sem ele. Agora você precisa saber o que vai dizer, porque o instrumento de trabalho do psicólogo é a palavra. Se essa palavra for maldita ou bendita, aí depende tudo a partir daí. Amém. Boa noite. Eu gostaria de saber se a depressão pode ser uma maldição hereditária. Impossível de responder também, né? Se eu disser que sim, pode, realmente pode. Se eu disser que não, eu acho que eu vou estar sendo muito radical também. Qual o problema da gente definir assim? Porque quando a gente diz assim que a depressão é uma maldição hereditária, essa depressão é uma maldição hereditária, essa daqui não é. Como é que eu vou definir a que é da que não é? Entendeu? Como é que eu vou dizer que Joaquim tem uma depressão e ela é uma maldição hereditária? E como é que eu vou dizer que Antônio também tem uma depressão, mas a depressão dele não é uma maldição hereditária? Só diante do fato das circunstâncias do jogo que está na mesa, que a gente vai ver, que a gente vai entender o que está acontecendo. Entendeu? Pode ser que sim, pode ser que não. Amém. Ok, queridos? Então, gente, a gente tá... As outras perguntas, Silvino vai responder, tá? A gente está encaminhando para o final. Eu queria trazer uma lembrancinha aqui para o nosso pastor, uma lembrancinha do nosso ministério, e dizer a vocês que esse tema depressão, ele realmente é muito importante e sério. Recentemente, eu moro no bairro do Espinheiro, eu escutei gritos e fui à janela do meu apartamento, uns 2 ou 3 dias atrás. E fui olhar o que tinha acontecido, e um jovem de 17 anos se jogou da janela, né, do seu apartamento. E... deixa eu só parar para fora. Só bato quando eu estiver bonito, tá? Só que eu fico bonito. Agora que eu estou puxando a barriga. Ajuda. Então, essas coisas acontecem muito mais do que a gente imagina. É todo instante, é porque é proibido divulgar, né? Isso não aparece na televisão, mas muitas, que tem um shopping em Olinda que é conhecido como o Shopping da Morte, né? Shopping Pátrio. Cefish. Muita gente chora. Cefish. Agora colocaram risco, colocaram proteção.
Então, a depressão leva muito realmente ao suicídio. Mas, se por acaso, que está repreendido, mas se por acaso essa ideia passar na cabeça de alguém, gente, repreenda essa ideia. Tem um poema que é muito conhecido, porque é uma música, né, uma música popular brasileira, que fala assim: e a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração ou ela é uma doce ilusão? E a vida? E a vida... Se eu me lembro aqui. É a alegria, o lamento, é o que é, meu irmão. Há quem fale que a vida da gente não é nada no mundo. É a força, é o tempo que não vale um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Você disse que é luta e prazer. Ela diz que melhor é morrer. Mas ela diz que melhor é morrer porque amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça. E na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida. Pro que der, como der e vier. Sempre desejada. Por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte. Só saúde e sorte. E a pergunta roda. E a cabeça agita. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida. É bonita. E é bonita. Que Deus abençoe. Irmãos, agora nós vamos ter aquele momento coinonia. E vamos, antes de a gente ir ali para a sala, vamos juntar para fazer a selfie, né? O retrato dos semeadores. E lembrar que daqui a 15 dias, próxima quinta, a gente tem a ceia judaica, está todo mundo já sabendo, né? Mas daqui a 15 dias nós vamos falar sobre o poder da palavra. Esse jovem que vai estar aí nos trazendo essa palavra, o Vitor Mesquita, ele é professor de apologética, né? E ele vai trazer uma palavra sobre o poder que tem a palavra. Então vamos juntar aqui para selfie, todo mundo. Junta aí. Depois tem um lanchinho ali, viu, gente? Não vão embora não, que o pastor Luna providenciou muita comida. Cadê ele, hein? A bichinha vai pra frente, senão ela não aparece. Vamos juntar. Bora, Xandinho. Bora, pastor. Dona Zilma aqui, coitadinha. Bota na frente dela. Dona Zilma, vai pra frente ali, dona Zilma. Não, a gente fica juntas. Vamos aqui. Junta. Agora meu amigo, você tá minha vida. A gente sábado à tarde, e levar o violão em casa. Aquele senhor. Saiu um pouquinho antes agora.